Salve, servo da música, servo da igreja. Seja bem-vindo aqui a mais uma live diária. Um pouquinho atrasado, vim na correria. Mas vamos começar aqui a nossa live diária. No que nós vamos falar hoje, vamos continuar tratando a questão do aspecto sagrado que existe em gestos, em ações, em modos, comportamentos, tudo aquilo que compõe não só o conteúdo, mas a forma do rito da Santa Missa que nós celebramos. E hoje eu vou fazer uma live mais curtinha. Quero falar com vocês hoje, deixa eu acender a luz aqui para melhorar um pouco aqui a imagem. Quero tratar hoje sobre... A gente falou dos gestos, não falamos de todos os gestos. Acabei me detendo à questão do ajoelhar-se, um gesto próprio do sagrado, em contraponto com as palmas. Se vocês quiserem ter uma noção melhor, voltem e assistam a live anterior. E hoje eu queria falar de uma outra coisa que compõe essa forma de sacralidade do rito da missa, que é o falar, o pronunciar os textos. Vejam vocês, e tem até já uma notícia de Santo Agostinho, no seu livro de Confissões, contando como se dava isso em Alexandria. Ora, em uma religião, não só na missa, tá? Mas em uma prática, em um rito religioso, onde existem palavras, essas palavras não são pronunciadas de qualquer jeito, né? Se a gente for fazer uma coisa bem assim, bem bruta, bem até estranha pra gente, se a gente for para uma religião de magia, que tem ritos de magia, uma coisa assim da cultura pop que a gente vê é o Harry Potter, por exemplo, ou qualquer outra religião pagã que tenha ritos de magia. Quando vai se fazer um ritual de magia, a maneira como se fala o texto é diferente da maneira como se pronunciaria aquele texto em outro contexto. O modo, a sonoridade que se usa, a cadência das palavras, a colocação do som em um certo lugar, é, em certo aspecto, algo completamente diferente da vida banal, da vida comum, né? Fazer cerimônia significa falar de uma maneira cerimonial também. Uma outra comparação bem reducionista é se a gente trouxesse para perto de nós uma cerimônia de uma formatura, uma cerimônia de transmissão de algum cargo, que você vai ter as falas, onde elas têm que ocorrer, de qual a maneira que elas têm que ocorrer. As quebras de protocolos não são bem vistas. De modo que a linguagem usada na Santa Missa, nos seus textos, é uma linguagem que, graças a Deus, eu espero que não tenham a ideia estúpida, imbecil, de facilitar o texto da missa, porque as pessoas não alcançam, né? Facilitar não vão alcançar ainda. Não é uma questão mesmo de facilitar, mas de alguém ser catequizado, instruído a entender aquele texto. Porque uma das seguranças da nossa língua, por incrível que pareça, está nos textos dos ritos da nossa igreja, que mantém, por exemplo, conjugações que não são mais usadas, segunda pessoa do plural, por exemplo, plural majestático, e outras maneiras de falar. Então, outras maneiras de falar, colocando o pronome antes ou depois, ou no meio, a mesóclise. Quer dizer, o próprio manejo da linguagem no texto é um manejo
de linguagem em um certo nível de linguagem diferente da linguagem cotidiana, da linguagem comum da rua, né? Se a gente for para a cultura judaica, o aramaico era a língua que se falava assim, na rua, entre as pessoas, no mercado. E o hebraico era uma língua mais culta, a língua usada nas sinagogas, etc. Então tem essa parte gramatical que mantém essa característica rica da ritualidade. Mas não é só isso. É a retórica usada para se falar. Uma retórica de tipo cerimonial. Quando você fala um texto sem transformá-lo em um texto dramático. O que é um texto dramático? Um texto que aparenta pertencer a uma peça de teatro. Então, apesar de no Evangelho a gente identificar personagens, ou em alguma outra leitura, a ideia na Santa Missa não é transformar aquilo num texto teatral, dramático. Mas é aquilo ser narrado de uma maneira cerimonial. De um modo que a gente só vê ser narrado em um lugar sagrado, em um lugar de culto. E a maneira mais cerimonial que existe de se fazer isso é o que a gente chama de cantilação. Que era o que era feito no início do cristianismo, que foi mantido durante séculos. Que é o sacerdote pegar uma nota por base e fazer um pequeno contorno melódico, usando uma nota que repete. No início da frase ele entoar do grave e no fim da frase ele repousar no grave. Em certas palavras com acento, ele ir para o agudo, né? Que a gente chama de retotono, nota de récita. O sacerdote usa para dar esse aspecto cerimonial, sagrado, para o texto que ele está pronunciando. E é por isso que até hoje, nas missas solenes, é recomendável que o sacerdote cantile todos os textos que ele for falar, com exceção da homilia, obviamente. Então todo o restante é indicado nas rubricas e nos documentos que ele cantile, que ele coloque essa nota, essa simples nota que tem essa altura única e que se repete e que dá essa característica, denota essa sacralidade. E essa é a função da cantilação. Essa é a função do reto tono, né? Então aquilo não é para soar engraçado, virar chacota. Não. Isso só acontece para as pessoas que perderam a cultura do sagrado. A pessoa achar engraçado uma cantilação sacerdotal é uma pessoa que perdeu completamente a cultura do sagrado. Ela não sabe mais o que significa fazer aquilo. Porque aquilo foi se perdendo. Por quê? Porque a gente mergulhou num mundo completamente profano e que perdeu a noção do sagrado. Que nem na igreja é mantido mais. Tá? Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Vamos rezar o nosso Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça de mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Obrigado pela presença de todos. Se você não viu do início, ou se você achou interessante, mande para outra pessoa. Essa live será salva aqui e no YouTube. Até breve.